Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos hoje no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 7, o versículo de número 12. Assim está escrito: Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. Aqui estamos diante de um ensinamento de Jesus que faz parte do chamado e conhecido Sermão da Montanha, quando Jesus se reuniu com seus discípulos e começou a dar a eles os primeiros ensinamentos, que estão nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, falando sobre uma variedade de assuntos necessários à vida humana e principalmente à vida daqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo, que se identificam com Ele. Então, nós encontramos aqui este ensino: tudo o que vós quereis que os homens os façam, fazei-lhe vós também, porque esta é a lei e os profetas. Aqui nós encontramos o princípio da reciprocidade. Eu não posso esperar que as pessoas me façam bem quando eu faço o mal para elas, ou quando elas me fazem o mal, eu fazer o mal para elas. Não é assim. O espírito cristão, ele se desempenha no princípio da reciprocidade, de que aquilo que eu desejo para mim, que gostaria que fizesse comigo, eu devo fazer com os outros. E se porventura encontrar alguém com atitude contrária, perigosa, negativa, ruim, maldosa contra minha vida, eu não devo respondê-la na mesma altura. Por isso que a Escritura diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Mas, no entanto, o princípio da reciprocidade fala do relacionamento entre uns e outros. Como o grupo cristão é a reunião de todos os salvos na terra por Jesus, que eles reuniu e trouxe e formou em um corpo, para que eles possam conviver juntos, unidos, servindo a Deus, demonstrando o amor que recebeu de Deus e recebendo das pessoas também o que elas receberam de Deus, na partilha, na reciprocidade, cada um partilhando um com o outro. Então nós vamos encontrar dentro da Escritura alguns textos que vão enfatizar este princípio da reciprocidade. Ele é bom para evitar discórdias, contendas, dissensões, divisões e pelejas entre as pessoas, uma vez que o espírito cristão que domina na comunidade é o espírito de Cristo. E a própria palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele não é Deus de desordem, ele não é Deus de confusão. Portanto, ele é um Deus ordeiro, ele é um Deus de amor, ele é um Deus compassivo, ele é um Deus que partilha dos seus atributos com aqueles que ele chamou para servi-lo. E entre nós, aqui na terra, no nosso relacionamento entre irmãos, deve estar bem presente na nossa vida, no comportamento, nas ações, na maneira como nós nos relacionamos uns com os outros, este princípio da reciprocidade, porque ele funcionará como uma proteção sobre a nossa vida, para que a coisa não desencaminhe, não desça ladeira abaixo e passe a existir no meio do povo cristão as mesmas relações e comportamentos que existem naqueles que não servem a Cristo, uma vez que eles estão sendo guiados pelo espírito do mundo. Mas o cristão, ele não se deixa guiar pelo espírito do mundo. Ele tem que ser guiado pelo Espírito de Deus, que é o espírito de paz, de concórdia, de amor, de união, de alegria, de paz.
Então, esse é o espírito que deve dominar no seio cristão. Daí, então, a reciprocidade que deve haver entre irmãos na fé. Partindo deste princípio, do que Jesus disse, portanto, tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei-lhe vós também, mas há aqui um foco no espírito cristão. Eu devo praticar a reciprocidade sem obrigar que o outro haja comigo como eu tenho agido com ele. Eu devo praticar a reciprocidade no espírito do amor, sem exigir ou obrigar que o outro faça da mesma forma. Mas o outro deve, se ele está dirigido pelo mesmo Espírito de Cristo que eu estou, ele, ao receber algo da minha parte, no relacionamento, no dia a dia, ele certamente, dirigido pelo Espírito do Senhor, ele vai agir da maneira como deve agir um verdadeiro cristão, na reciprocidade. Então, partindo deste princípio, nós vamos encontrar alguns textos nas Escrituras que vão enfatizar esta reciprocidade que deve existir entre nós. O Senhor Jesus disse, tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei-lhe vós também. Por outro lado, tudo que eu espero que um cristão, um irmão na fé, faça e tenha relacionamentos dignos comigo, eu preciso fazer com ele também, porque nisso está o exercício, então, da reciprocidade. É uma mão de duas vias. Ao passo em que eu dou, através do meu comportamento, atitudes sensatas, que glorificam a Deus, que edificam, o meu irmão fará o mesmo para comigo e para com outro. Então, à medida em que eu estou partilhando e praticando a reciprocidade, o meu irmão está também comigo praticando a reciprocidade. E assim nós vamos convivendo como o grupo cristão, o grupo da fé, os servos de Cristo, e isto vai nos promovendo o fortalecimento, o crescimento e nos dando a segurança necessária para que o adversário não encontre em nós nenhuma brecha pela qual ele possa entrar e cirandar com a nossa vida, fazendo tantas barreiras, dissensões e divisões entre os irmãos da fé. Então, o primeiro princípio que nós encontramos, nós lemos aqui na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1 e o versículo de número 22, onde está escrito assim, 1 Pedro 1 e 22. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Quer dizer, o amor sincero, o amor verdadeiro, o amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então ele diz, a caridade não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com amor, com um coração puro. Então, amar ardentemente. O amor é aquele que arde, que aquece, que melhora o relacionamento. Então, a palavra de Deus diz que entre irmãos nós devemos amar-nos ardentemente uns aos outros com um coração puro. No amor não há impureza, no amor não há parcialidade, no amor não há querer tirar vantagem do outro. O amor é demonstrar para com o outro sem nada esperar em troca, mas entendendo que no espírito cristão o outro vai também relacionar-se comigo na base do amor fraternal, do amor ardente, do amor cristão. Então, amar uns aos outros. O amor entre um e outro está estabelecendo para mim, para você, cada um de nós, o princípio da reciprocidade que deve existir. O segundo ponto que nós encontramos para o princípio da reciprocidade, nós vamos encontrar em Colossenses, no capítulo 3, vamos ver ali
várias maneiras de praticarmos a reciprocidade. Colossenses, no capítulo 3 e o versículo de número 13, está escrito assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Assim, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-o vós também. Então aqui nós vemos duas demonstrações da reciprocidade. A primeira é suportando uns aos outros. Não é fácil suportar as pessoas nas suas práticas, nas suas expressões, quando elas fogem do parâmetro bíblico. Mas pelo Espírito cristão e dentro do que Jesus ensinou, nós devemos fazer o que seja possível da nossa parte para suportar. É aguentar sem ceder. Suportando-vos uns aos outros. Suportar os fracos, suportar os alterados, suportar aqueles insatisfeitos, suportar toda sorte de expressões que possa existir. No espírito cristão, eu sou orientado a suportar o meu irmão e não me desandar com ele e afastá-lo da minha presença e do meu relacionamento. O que diz a Escritura é que eu devo suportar o meu irmão, suportando-vos uns aos outros. Então, já vimos aqui o primeiro princípio, que devemos amar uns aos outros. Segundo, ligado à reciprocidade, devemos suportar uns aos outros. Terceiro, nós devemos também perdoando-vos uns aos outros. O perdão é necessário para a continuidade da comunhão cristã, porque nem sempre as pessoas mantêm-se unidas por muito tempo, surgem algumas dificuldades, alguns problemas através de palavras, de atitudes, de comportamentos que ferem e que machucam as pessoas. E para que não haja raiz de amargura e a ira venha dominar e o ódio venha tomar conta e levar ao exercício da prática da violência, antes que qualquer destas coisas aconteçam, eu sou orientado pela palavra de Deus a perdoar, perdoando-vos uns aos outros. Quando Jesus ensinou sobre o perdão, os discípulos acharam quão difícil era, e Pedro disse: até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Jesus disse: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 no dia. Então veja que a reciprocidade, ela também deve estar presente no exercício do perdão, perdoando-vos uns aos outros. Então, já vimos aqui em 3 ações que a reciprocidade deve estar presente: no amor de uns para com os outros, no suportar uns aos outros, no perdoar uns aos outros. E aqui ainda no capítulo 3 de Colossenses, o versículo de número 16, está escrito assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria. Observe agora: ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Então aqui vemos 2 práticas que devemos ter bem vivo na nossa vida, porque elas vão fazer parte da reciprocidade. O primeiro aqui, ele fala-nos de ensinando-vos uns aos outros. Nenhum de nós sabe tudo o que deve, mas cada um de nós sabe alguma coisa. E através da reciprocidade de um para com o outro, nós vamos sendo ensinados, o nosso conhecimento vai acrescentando,
vai se aprofundando e vai nos levando para experiências profundas e permanentes com o Senhor, porque através da reciprocidade a nossa comunhão ela vai crescer, ela vai amadurecer e vai chegar a níveis que sozinho nenhum de nós conseguiríamos. Mas na união do povo de Deus e na prática da reciprocidade, eu não devo me orgulhar pelo conhecimento que tenho e desprezar o outro que não tem. Eu devo partilhar o conhecimento que tenho, outro deve partilhar, e assim nós estamos ensinando-nos uns aos outros e estamos aprendendo uns com os outros. Então, ensinando-nos uns aos outros. E o outro que ele observa aqui, que na verdade é o quinto que nós encontramos, e admoestando uns aos outros. Admoestar é despertar, é exortar, é encorajar, é motivar uns aos outros. Porque muitas das vezes as pessoas chegam em situações que parece que para elas não tem mais jeito, elas já estão submissas e vencidas por alguma dificuldade. Então é aí que entra a admoestação, é fortalecer, é encorajar, é advertir, é mostrar o caminho em que a pessoa está e como ela pode melhorar. E isso deve ser feito também na reciprocidade. Ninguém deve ignorar. Quando o outro vier admoestá-lo sobre alguma coisa, ele deve entender que isto faz parte da vivência cristã. Então diz aqui, ensinando-vos e admoestando-vos com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, através do conselho da palavra de Deus, cânticos que têm letras que marcam e tocam profundamente a nossa vida, salmos que nós encontramos o verdadeiro sentido da adoração através dos salmos, e também cânticos espirituais. Já de antemão nós vimos a palavra de Cristo, que ela deve habitar em nós, ela deve habitar em nós de maneira abundante. Então, quando temos esses recursos de Deus, nós podemos ensinar uns aos outros e admoestar-nos uns aos outros. Mas uma outra prática que nós encontramos está em Gálatas, no capítulo 6 e o versículo 4, onde está escrito assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar as cargas uns dos outros é colocar-se em posição de igualdade com o outro e ajudá-lo na sua conduta, nas suas cargas, nas suas responsabilidades, nos pesos que eles recebem, para que, fazendo assim, nós venhamos então cumprir a lei de Cristo. Então veja, o que Jesus disse: o que vós quereis que os homens os façam, fazei-lhe vós também. Então aqui nós estamos observando no meio cristão, entre irmãos, qual deve ser o nosso relacionamento de uns para com os outros. Então, levar as cargas é ajudar, é ter um ombro amigo, é ter uma mão amiga, é ter um coração disposto, um ouvido atento para ouvir, olhos para ver, boca para falar, para ajudar e orientar, que as nossas palavras não sejam palavras ferinas, perigosas e maldosas, mas que sejam as palavras de Deus que estejam na nossa boca para transmitir uns aos outros. Então, levar as cargas, aliviar o peso, o sofrimento das pessoas. O próprio Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Foi o que Jesus disse. Quando eu me coloco à disposição para junto levar as cargas do meu irmão, e ele se posiciona para juntos levarem a minha carga, nós nos edificamos um ao outro e estamos então mantendo uma firme comunhão entre nós e Deus. E isso vai nos ajudar a melhorar a nossa condição diante do Senhor. Mas também nós encontramos em
Filipenses, no capítulo 2 e o versículo 3, está ali uma outra prática que se espera de nós do princípio da reciprocidade. Está escrito assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então aqui está o princípio da reciprocidade, para que não haja em mim contenda, ostentação ou vanglória, mas que eu possa viver de tal forma em humildade diante do Senhor, e à medida em que eu vou considerando os outros superiores a mim, eu estou me livrando, me blindando de deixar ser dominado pela contenda, pela vanglória e pela ostentação. E à medida que o meu irmão faz isso para comigo ou para com outro, ele também está se blindando para não se deixar extravasar por uma atitude que pode romper a comunhão cristã. E aí, então, a reciprocidade deixa de existir. Então, aqui vemos considerar uns aos outros. Então, dentro deste princípio da reciprocidade que nós estamos meditando, há muita coisa que encontramos na palavra de Deus que vem reforçar este pensamento de que a reciprocidade deve haver entre irmãos na fé. E ela não é qualquer coisa, é um princípio de ligação entre um e outro. É que eu disse, a reciprocidade é eu estender a minha mão, o meu coração, a minha vida ao outro, e o outro fazer o mesmo a mim, ou entre nós, uns para com os outros. Então, quando nós vivenciamos a prática do princípio da reciprocidade entre os irmãos na fé, isto vai fortalecer a comunidade da fé, vai mantê-la unida, vai mantê-la em franco crescimento, onde as experiências profundas e espirituais, elas sempre vão surgir na vida das pessoas, e aquela comunidade da fé vai ser promovida, e a semelhança de Colossos, a fé, o amor e a esperança será algo que será testemunhado em lugares longínquos. Porque quando alguém vive a verdadeira realidade do que Deus espera, no caso de hoje, relacionado ao princípio da reciprocidade, isso não ficará entre as paredes do templo, mas isso atravessará fronteiras, e este exemplo será digno de ser imitado por outros em outros lugares que talvez estejam enfrentando algumas diferenças, dificuldades, dissensões e divisões. Mas através da reciprocidade, estas portas se fecham e o Espírito de Cristo passa a dominar. Então eu devo entender que eu preciso praticar o princípio da reciprocidade. Eu preciso cada dia aprender mais como praticar a reciprocidade à luz do espírito cristão, uma vez que nós servimos a Cristo. E o meu irmão deve também procurar praticar cada dia o princípio da reciprocidade. E o que acontece quando nós praticamos o princípio da reciprocidade? Nós vamos nos manter em comunhão e no amor de Cristo. São as coisas necessárias para a nossa vida. A comunhão com Cristo nos manterá vivo, e o amor de Cristo em nós será o selo do nosso testemunho. O próprio Jesus disse que nós só seríamos conhecidos como discípulos de Jesus se nós nos amássemos uns aos outros. Então, amar um ao outro é o princípio da reciprocidade. Então, à medida em que eu e você, que cada um de nós praticamos a reciprocidade entre irmãos na fé, nós estamos cumprindo o que diz a palavra de Deus e não estamos abrindo nenhuma brecha para o adversário colocar uma cunha e estragar e romper a comunhão entre os fiéis que servem a Deus. Nós estaremos, então, protegidos e seguros diante da presença do Senhor, se tão somente praticarmos o princípio
da reciprocidade. Então, dentro desta meditação do ensino de Jesus, o que vós quereis que os homens os façam, fazei-los vós também, porque esta é a lei e os profetas. Então, nós falamos que o princípio da reciprocidade, ele deve estar presente entre os cristãos. E observamos vários pontos aonde esse princípio da reciprocidade deve existir. Falamos sobre o dever que temos de amar uns aos outros. Depois falamos sobre perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, ensinar uns aos outros, admoestar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, considerar uns aos outros. Então, quando isto se fizer parte da nossa vivência com Cristo e entre os irmãos, nós vamos praticar de maneira natural o princípio da reciprocidade. E à medida em que vamos praticando o princípio da reciprocidade, nós vamos mantendo a comunhão e o amor cristão. E o resultado de tudo isto é que o nome do Senhor Jesus Cristo será para sempre glorificado na maneira como nós desfrutamos e vivemos diante da presença do Senhor, praticando e vivendo o princípio da reciprocidade. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.